Olá, pessoal. Sou a professora Janiele Rodrigues. Venho aqui gravar mais uma videoaula e espero que juntos aprendamos um pouco mais dos conhecimentos matemáticos. Então, nesta videoaula a gente vai aprender sobre o Teorema de Pitágoras e eu vou fazer a demonstração desse teorema para vocês, certo? Inicialmente, eu quero que vocês analisem esse triângulo aqui. Ele é chamado triângulo retângulo, justamente porque possui um ângulo reto, medida equivalente a 90 graus, certo? Então, pessoal, vamos conhecer como são chamados os lados de um triângulo retângulo, que recebem nomes específicos. Então, a partir da identificação do ângulo reto, o lado que está oposto, ele é chamado de hipotenusa, certo? O lado que está à frente, a hipotenusa do triângulo retângulo, eu representei pela letra A. Os outros dois lados que formam o ângulo reto, eles são chamados de catetos, no caso o cateto B e o cateto C, certo? E aí, para fazer a demonstração, eu vou usar essa daqui, que inclusive é uma das mais simples para demonstrar o teorema de Pitágoras, mas também é de fácil compreensão. Quero que vocês saibam que existe outras formas de demonstrar o teorema de Pitágoras, inclusive são inúmeras, certo? Na demonstração diz o seguinte, que a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Aqui nós temos na demonstração, eu ilustrei o triângulo retângulo, certo? Aqui a identificação do ângulo reto. O lado que está oposto é a hipotenusa desse triângulo, que inclusive aqui tem medida de lado 5 unidades. Os outros dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. Um dos catetos mede 3 unidades de lado, o outro mede 4 unidades de lado, certo? Então, pela demonstração, diz que a soma das áreas dos quadrados que foram construídos sobre os catetos, e aí a gente vai observar aqui. Eu tenho um dos catetos de lado medindo 3 unidades. Construir aqui um quadrado sobre o lado deste cateto, que no caso tem como área 9 unidades, por quê? Se eu tenho aqui 3 unidades de lado, eu vou fazer 3 vezes 3, que corresponde a 9 unidades. Esse outro quadrado que foi construído sobre esse lado desse outro cateto aqui, que tem de área, já que o cateto mede 4 unidades de lado, e aí a área desse quadrado será 4 vezes 4, que corresponde a 16 unidades. Então, o que é que a gente tem? Somando essas duas áreas aqui, desses dois quadrados que foram construídos sobre esses dois catetos, essas duas áreas são equivalentes à área do quadrado que será construído sobre a hipotenusa. Então, nós temos aqui uma hipotenusa com o lado medindo 5 unidades. Então, se o lado mede 5 unidades, a área desse quadrado será 5 vezes 5, que corresponde a 25 unidades. E aí, se vocês pegar a área desses dois quadrados aqui, observem, eu tenho aqui 9 unidades de área quadrada aqui, e aqui 16 unidades de área quadrada, certo? Então, se pegar essas duas áreas aqui e colocar sobrepor aqui sobre esse quadrado maior, que foi construído no lado sobre a hipotenusa, aliás, nós temos que eles vão se encaixar. Então, significa dizer que essas duas áreas aqui correspondem a esta maior. Então, de fato, 16 mais 9 equivale a 25. E aí, a gente tem que a relação entre esses três lados, entre a hipotenusa e os dois catetos, que é uma das relações métricas, o famoso teorema de Pitágoras, diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é exatamente igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí a gente vai comprovar aqui pelo seguinte, se eu tenho que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual a medida do cateto B elevado ao quadrado mais a medida do cateto C elevado ao quadrado, então a gente pode pegar essas medidas aqui referente à hipotenusa e aos catetos e aplicar no teorema, para a gente poder perceber que de fato isso é verdadeiro. Então vamos lá.
A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No caso, nesse teorema, ou melhor, nesse triângulo aqui, quem é o A? Quem é a hipotenusa? A medida referente à hipotenusa é 5. Então, eu tenho 5 ao quadrado é igual. O cateto B vamos representar aqui por 3 ao quadrado, mais o cateto C, no caso, a medida que representa esse cateto aqui, eu vou pegar 4 e elevar ao quadrado, certo? Então, a gente tem 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5. É o 5 multiplicado por ele 2 vezes, igual. 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, certo? Mais 4 vezes 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que corresponde a 16, né? Então, a gente tem 5 vezes 5 são 25, igual. 3 vezes 3, resolve primeiro o que está dentro do parênteses, né? 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 4, 16. Então, nós temos aqui 25 é igual a 9 mais 16, 25. Então, a gente se confirma aqui o que a gente acabou de discutir anteriormente. 25, de fato, é igual a 25. E a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Ok, pessoal? Essa é uma das formas de demonstrar o teorema de Pitágoras, que está bem aqui e que é muito utilizado. A gente utiliza muito aí na trigonometria, né? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.